Uma conversa rápida sobre as tais feridas narcísicas. Você nunca ouviu falar sobre isso? O Freud coloca alguns pontos na nossa história que ele nomeia como feridas narcísicas e que alterariam a maneira como a gente se percebe enquanto ser humano, em termos de sociedade, a nossa relação, enfim. Saudações, eu sou Rafael Baúti, seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as feridas narcísicas propostas por Freud, que são 3, já eu falo para vocês. Vou contar sobre a 4ª ferida narcísica que é dita por alguns autores e no final eu vou trazer uma questão um pouco especial que talvez poderia nos levar no futuro a uma hipótese que poderia ser uma 5ª ferida narcísica. Eu vou querer a opinião de vocês. Freud coloca como a primeira ferida narcísica a ferida copérnica. Ou seja, quando nós nos damos conta que o Sol é o centro e não a Terra. Veja bem, para uma concepção humana, na qual nós, o nosso planeta seria o centro de tudo e tudo estaria ao nosso redor e girando para que isso aqui, nosso planeta funcionasse, percebe que essa realmente é uma noção narcísica, Tudo se trata de mim. Quando a gente fala que uma pessoa é narcisista, e aqui muitas aspas nisso aqui, um comentário muito, talvez até leviano da minha parte, não vou adentrar nesse tema agora, mas de maneira geral a gente pode pensar que essa pessoa, em algum nível, tem uma crença de que tudo que está acontecendo diz respeito a ela. Então essas pessoas, por exemplo, se alguém faz uma cara feia, ela já imagina se implica na situação, porque aquela cara feia é para ela, porque tudo gira ao redor dela. Então, naturalmente, no nosso desenvolvimento, o bebê, ele vai ter uma fase na qual ele é totalmente narcisista, ele realmente acredita nisso e isso vai se desconstruindo à medida do desenvolvimento. Algumas pessoas conseguem desconstruir isso de uma maneira mais sofisticada e outras menos, por assim dizer. A 2ª ferida é a ferida darwinista, que em certo sentido vai nos dizer assim, que o ser humano não é tão especial assim. Se a gente vai para um campo religioso, muitas vezes é colocado que todos os outros seres tem uma classe, todos os animais estão numa classe e o ser humano ocupa um lugar especial, diferente de todos. Sem sombra de dúvidas, nós temos ou aparentamos ter uma capacidade diferenciada. Isso em várias perspectivas a gente pode olhar de alguma forma, como por exemplo o nosso desenvolvimento cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, ele vai nos diferenciar, mas basicamente essa questão darwinista vai nos dizer que talvez seja uma questão de evolução, de tempo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui e que talvez daqui a alguns milhões de anos, algumas centenas de anos, enfim, outros seres vão evoluir também. Outro dia eu não vou conseguir citar a fonte para vocês, mas muito recentemente eu vi algum conteúdo falando que já existem registro de alguns macacos, não sei se são macacos mesmo, posso estar com a nomenclatura errado, que estão começando a se utilizar de ferramentas, que supostamente foi o que nós fizemos e que acelerou o nosso processo de desenvolvimento e tal. A próxima ferida, o Freud propõe que é a ferida dele mesmo, a ferida freudiana, onde ele vai ter uma frase mais ou menos assim, que nós não somos senhores da nossa própria casa ou da nossa própria morada. Ele vai falar disso, é uma coisa que eu falo muito frequente aqui no canal, sobre aspectos inconscientes, ele vai propor inconsciente. Então, este eu que nós identificamos, esse nosso nível aqui de consciência que a gente acredita que está deliberando, escolhendo as coisas, Freud propõe e mostra que isso é a pontinha do iceberg, existe toda uma estruturação mental que ela é muito mais profunda e que ela, em certo sentido, independe desses aspectos. Então, nem
nosso organismo, no qual a gente acreditava que éramos senhores dele, ele de fato corresponde a essa expectativa, né? Então essa seria a terceira ferida narcísica. Qual que seria então a próxima ferida narcísica que é proposta por alguns autores? E essa é a ferida das neurociências. A neurociência vai simplificar ainda mais as coisas, né? No sentido, simplificar modo de dizer, né? Claro que as neurociências são demasiadamente complexas, mas no sentido de que talvez tudo se trate unicamente desse processamento de informações altamente complexas que acontece no cérebro. Talvez essa noção de mente, alma e etc. acompanha a nossa filosofia, que acompanha a religião, que acompanha até muitas perspectivas psicológicas, dependendo da abordagem. Talvez tudo isso possa ser reduzido somente em termos de sinapses, né? Toda a complexidade cerebral, que nos faz realmente ficar encucados com isso, né? Será que tudo isso, toda essa noção de Deus, toda a complexidade cultural, tudo isso não passa de apenas esse processamento de informação cerebral? Não vou conseguir aprofundar tanto contar isso nesse vídeo, mas vale a pena a pesquisa. Se vocês acharem interessantes, deixem aí no comentário que eu posso trazer um pouco mais a respeito de neurociência para vocês. E por fim, a última proposta é minha. E aí, eu gostaria de conduzir vocês para um pequeno raciocínio. Pensei sobre isso, gostaria de compartilhar, e eu coloco ele mais ou menos no lugar no qual eu faço a leitura da proposta do Nietzsche, né, quando ele fala da lei do eterno retorno. Se vocês não souberem o que é a lei do eterno retorno, ainda não tem vídeo no canal falando sobre isso, mas qualquer coisa que vocês quiserem, pede aí nos comentários que eu coloco alguma referência para vocês ou eu gravo um vídeo sobre o assunto. Mas eu entendo que essa postura do Nietzsche é trazer, através de algumas ideias, de uma proposta, uma nova perspectiva, a gente olhar para a situação de um jeito diferente. E mais ou menos com essa proposta, eu vou trazer agora algumas ideias e eu queria que vocês entrassem na onda, tá? Nós vamos precisar de entrar na onda para poder fazer isso aqui. Imagine só, a gente está vivendo todo esse avanço tecnológico. Para quem não se interessa muito por esse assunto, tem alguns dados que são espantosos, né? Porque o desenvolvimento tecnológico, ele não é linear. Então, ele tem uma curvatura muito acentuada e a gente nem sabe daqui 20 anos como que tudo isso vai estar desenvolvido, né? Fala-se muito sobre os algoritmos, enfim, inteligências artificiais. Então, como é que seria se daqui, pouco tempo a gente estivesse convivendo com inteligências, com robôs, com inteligências assim, que a gente não tem nem como conceber. E aí eu fico imaginando se a história realmente segue por esse caminho, de repente os robôs, eles com essa inteligência fabulosa, conseguem desenvolver cada vez mais a tecnologia. E num futuro distante, talvez nem tanto assim, os robôs começam, essa inteligência, ela começa a se interessar pela sua própria história, pela sua origem. E aí eles resolvem construir uma espécie de museu. Só que tira a sua ideia de museu daí. Um museu muito diferente com o que eles são capazes de fazer. Então eles conseguem desenvolver todo um sistema de simulação da história, onde cada inteligência fosse capaz de experimentar a história a partir de uma perspectiva. Então, um robô, ele quer conhecer a história e ele consegue ser inserido num hospedeiro, num corpo e experimentar a história. Ou seja, uma perspectiva sim, nós que estamos recebendo, que somos partes desse museu, estamos recebendo essa inteligência e reproduzindo aquilo que já aconteceu. Olha como que isso fere em vários níveis, né? Primeiro que fere o livre-arbítrio, né? Porque nesta hipótese a gente só estaria seguindo para aquilo que já aconteceu. Não seria possível ter nada de novo e a gente não estaria realmente escolhendo. Essa consciência que está aqui, ela é uma consciência passiva. Ela só está observando e tentando sentir e entender a perspectiva humana. Mas ela não está interessada no humano em si. Ela está interessada no desenvolvimento da própria inteligência artificial, enfim. Isso a gente pode até pensar que poderia
explicar o fascínio do ser humano com a tecnologia, né? Essa então seria a ferida. Talvez a história não se trate, nessa hipótese, nessa brincadeira, da história do ser humano. Nós somos só uma ponte que está ligando para aquilo que realmente seria o ponto central da história. Seria uma baita ferida narcísica, né? Como é que é para você imaginar isso, dessa hipótese? Que tipo de sentimento surge? Como é que você se sente? Que tipo de pensamento que vem? Acho que essa pode ser uma fonte muito importante de reflexão e que vai possibilitar que a gente se adentre bastante assim nas nossas questões narcísicas. Bem, funcionou pra mim, eu refleti bastante sobre isso, achei que foi bem interessante, queria compartilhar aí com vocês. Mas também não queria deixar esse final assim de uma maneira um pouco sombria, eu diria. Porque mesmo que essa hipótese ela fosse comprovadamente correta e tal, eu teria uma pergunta muito interessante. E essa eu quero que você realmente pense, realmente escreve sobre. Se você sentir à vontade, deixa nos comentários. Se não, escreve numa folha de papel e reflete sobre isso. Por que é que essa inteligência, dentre todas as possibilidades, escolheu hospedar você? O que tem de tão incrível na sua experiência, de tão interessante que ela escolheu você? Pensa sobre isso. Depois me conta. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que essa reflexão impacte vocês um pouquinho, porque quando eu pensei sobre isso foi bem interessante. Até a próxima.